Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que, desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecerá. Tomem assento, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Esse aqui é o primeiro milagre de Atos registrado, pelas mãos dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Desliga aqui para mim. Isso. E é um texto que me impacta muito e fala muito ao meu coração sobre o espírito, que tem que haver dentro de alguém que quer ser usado por Deus. Mas antes de entrar neste assunto, eu gostaria de destacar algumas coisas aqui no início desse texto que me chamou muito a atenção. A Bíblia vai dizer que Pedro e João subiam. Eram três horários de oração que o povo tinha: às 9, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. E esses 3 horários, o povo subia ao templo para orar. E nesse dia Pedro e João também estavam indo para o templo para orar. E tinha ali um homem que ele nasceu coxo, ele nasceu paralítico. A Bíblia diz que desde o ventre da sua mãe ele era coxo. E naquele tempo, irmão, não tinha previdência, não tinha pensão, não tinha ajuda, para pessoas que nasciam com esse problema. Então a única solução era pedir esmolas. E este homem era posto todos os dias ali nesta porta, em uma das portas do templo chamada Formosa. E nesse dia, Pedro e João, certamente, eles já tinham visto esse coxo lá. Eles já tinham visto essa pessoa, esse homem ali pedindo esmolas. E é assim que Deus faz, Às vezes na nossa vida parece que será sempre mais um dia comum, mais um dia normal. Mas aí vem o sobrenatural de Deus para mudar toda a história. Amém, queridos? Então não subestime os dias comuns, porque eles podem ser transformados em dias sobrenaturais, em dias em que Deus vai mudar a tua história. Quem crê aqui nesta palavra? Amém, queridos? E aqui estava este homem em um desses dias. Um dia, diga comigo, improvável. Diga, um dia improvável. Parecia que era a mesma coisa de sempre. E eu até falei sobre isso acho que foi a semana passada, que nós que andamos esse tempo, essa sensação de tempo que nós estamos tendo agora, como se o tempo estivesse passando mais rápido, E não sei se você sabe, porque o tempo é uma unidade relativa,
tem um experimento na Netflix que eu achei muito interessante, que pegaram 2 relógios atômicos, aqueles relógios bem precisos, sincronizados no tempo, colocaram um em cima da montanha, a mais de 1.000 metros acima do nível do mar, e colocaram um no nível do mar. O tempo passou diferente para os relógios, né? O que estava acima, o tempo passou mais rápido do que estava abaixo. Então, o tempo é uma unidade relativa, né? A unidade mesmo é tempo e espaço. E nesse tempo que nós estamos, essa sensação de que o tempo está passando muito rápido, né? Parece que os dias eles se repetem, e parece que a nossa mente não processa direito o dia em si. Você se lembra de como foi totalmente a sua segunda-feira? Você se lembra de como você acordou, a roupa que você vestiu? Você se lembra? Poucos se lembram. Entende? E essa sensação de que há uma repetição, de que a coisa parece uma continuidade de tudo. Era isso mais ou menos o que esse coxo estava vivendo. Parecia mais um dia, mais uma continuação do passado. E quando nós entramos nesse negócio, parece que não existe presente. Existe passado e futuro. O presente é a repetição do passado. E é essa a sensação. Então imagine alguém que nasce coxo, vai crescendo, criança, adolescente, né? Jovem, chega até a maturidade, se torna adulto, e todos os dias essa pessoa, este homem, é posto à porta do templo para pedir esmolas. Todos os dias. É uma repetição de dias. Mas Deus é aquele que, quando Ele chega, Ele marca o nosso dia. Jesus, quando chega, Ele marca a nossa história. É impressionante que todas as vezes que Deus falou comigo, nesses mais de 30 anos que eu tenho, eu me lembro de todas as vezes quando Deus falou diretamente comigo. Eu me lembro do lugar, eu me lembro do dia, eu me lembro. É impressionante, porque quando Deus ele vem sobre a tua vida, ele muda a tua história. Ele promove uma marca dentro de você, dentro da sua história. E nós estamos diante de um dia como esse aqui. Um dia improvável, um dia que parecia como qualquer outro dia, mas de repente, Deus está pronto para mudar a história deste homem. Deixa eu te falar aqui, Deus está pronto hoje para mudar a tua história. Quem crê aqui? Deus está pronto para mudar a tua história. Aleluia. Então, este homem é posto mais uma vez até na entrada do templo. E Pedro e João estão entrando no templo. E ele aí pede esmola. Ele pediu a esmola. Diga comigo, ele pediu uma esmola. É impressionante que nessa dinâmica de pedir e dar esmola, parece que tanto aquele que pede quanto aquele que dá se tornam invisíveis um para o outro. Você já reparou isso? Nem aquele que recebe olha para você, nem aquele que dá olha. E parece que um está querendo se livrar logo do outro. E a coisa passa. E não há uma atenção. Né? E é aqui que começa o que eu quero falar hoje, um pouco que eu quero falar hoje, sobre essa questão do se importar. Quando Deus para fazer algo na vida de alguém, Deus está dizendo, eu me importo com você. Eu tenho um tempo para você. Quem está me entendendo aqui? Deus não sai dando esmolas para as pessoas, não. Deus para e Deus percebe você. Quando Deus levanta Moisés, ele disse, eu ouvi, eu vi e eu senti as dores do meu povo. Eu ouço,
Eu vejo e eu sinto as dores do meu povo. Quem está me entendendo aqui? Diga comigo: Deus ouve, Deus vê e Deus sente as dores do povo. Eu ouvi, eu vi e eu senti as dores do meu povo. Então Deus, Ele é um Deus que percebe você. Ele percebe a sua dor. Ele percebe o seu clamor. Ele não apenas ouve, Ele vê e Ele sente o seu clamor. E Deus estava vendo aquele coxo. Deus estava ouvindo o clamor, talvez, sabe, lá dentro da alma. Deus sentiu. E de repente é ali que o Espírito de Deus age. Foi ali que o Espírito de Deus veio sobre Pedro e João. Que não apenas agora parou para simplesmente dar uma esmola sem perceber a pessoa. Como toma aqui, ó, tipo assim, Deus abençoe, eu vou me livrar logo aqui, toma aqui para eu me livrar logo de você. É por isso que a Bíblia diz que Pedro, ele para e ele olha para o coxo. Ele olha para o coxo. Ele percebe o coxo. Ele percebe a dor do coxo. Ele sente o clamor do coxo. E se você um dia deseja ser usado por Deus na vida de alguém, entenda isso. Porque o poder de Deus só flui quando nós conseguimos nos conectar com a dor do outro, com a necessidade do outro. Não é uma questão de autopromoção. Deus não vai te usar como autopromoção. Eu vou lá, eu vou orar e Deus vai fazer porque Ele é na minha vida. Não é assim que a coisa funciona. Eu aprendi isso, que quando você sobe aqui, ou prega na rua, ou vai em um culto no lar, ou num GC, e agora nos grupos de evangelismo que nós vamos lançar essa semana, quando você se move em Deus, você não pode se mover por autopromoção, mas você tem que se mover por entender que o outro está precisando. E quando existe esta conexão, é por aí que o poder flui. É quando você se importa de verdade com a pessoa. Quando há um amor que percebe. Um amor que está percebendo agora. Que vê, que sente a dor do outro. Quando você chega nesse nível, meu amigo, você está pronto para ser usado por Deus como nunca antes. Você está pronto para ser usado por Deus. Mas quando isso é apenas uma autopromoção, as coisas não acontecem. Ou quando acontece é por misericórdia de Deus. Então quando você olha para esse texto, você está olhando para um Pedro que agora está dizendo assim: olhe para mim, porque você não é invisível para mim. Deixa eu te falar, você não é invisível para Deus. Deus te percebe, meu irmão. E Deus quer entrar na tua vida, Deus quer caminhar com você. Deus quer agora que você olhe para Ele, porque hoje Ele está olhando para você. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. Deus quer que você olhe para Ele. Você não é invisível para Deus. Sua dor não é invisível para Deus. Seu sofrimento não é invisível para Deus. Seu clamor, aleluia, não é invisível para Deus. Deus, Ele é aquele que percebe você. E Deus está usando agora João e Pedro, dizendo: olha para nós, porque eu percebi você. Eu olhei para você. Eu percebo você. E Deus te percebe. Deus olha para você. Deus ouve a tua oração. Deus ouve o teu choro. Aleluia. E Ele está pronto para te abençoar nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Então, neste dia improvável, agora você está diante de uma cena improvável, porque agora Pedro
Ele está olhando para a pessoa, ele está se importando com aquele coxo. E ele agora está disposto a perceber a dor daquele coxo, a se conectar com o problema dele real. Isso aqui é muito forte, sabe? Porque aquele coxo só esperava esmolas de Pedro e João. E às vezes a gente precisa ser mais crente em relação a Deus. Que às vezes a gente pede umas coisas tão pequenas, tão ínfimas, e Deus está querendo, sabe, te inundar de bênçãos. Deus está dizendo assim: você está pedindo muito pouco. Deixa eu te falar, quando você chegar, estiver na presença de Deus, seja ousado, porque Deus tem para te dar. Ah, meu irmão, só o irmão aqui deu aleluia. Deus tem para te dar. Deus tem para te dar, porque Ele é rico, a sua riqueza é infinita. Então, quando este coxo ele olha para Pedro e João, Pedro disse: não tenho prata nem ouro, eu não tenho aquilo que você acha que você está precisando, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, diga comigo, o Nazareno. É interessante, eu estava lendo esse texto ontem, como isso saltou aos meus olhos esta palavra. Diga comigo, o Nazareno. Você sabe por que Pedro está dizendo em nome de Jesus o Nazareno? Porque ninguém esperava profeta de Nazaré. Profeta de Nazaré era totalmente improvável. Tanto que Filipe vai dizer: porventura vem alguma coisa boa de Nazaré? Então quando Pedro está dizendo assim, em nome de Jesus o Nazareno, Pedro está dizendo assim, em nome de Jesus o improvável. Em nome de Jesus, aquele que os homens achavam que não era. Em nome daquele que os homens achavam que não podia. O nome daquele que os homens achavam que não tinha. Quem está me entendendo aqui? Então Pedro está passando uma mensagem para aquele coxo, dizendo assim: em nome de Jesus, o improvável. Quem está me entendendo aqui? Em nome de Jesus, o improvável. Pedro está dizendo assim: é improvável que você seja curado hoje, era improvável que você se levante hoje, mas eu venho no nome daquele que é o improvável de todos, para dizer, aleluia, que Ele agora vai te transformar o teu dia que era improvável em um dia de vitória. Talvez aquilo que você está pedindo a Deus seja improvável. Talvez aquilo que você está sonhando aos olhos dos outros seja improvável. Mas o Cristo, o Jesus improvável, me trouxe aqui nesta noite para dizer: eu posso fazer na tua vida. Eu tenho poder para fazer na tua vida. Todas as vezes que você ouvir a palavra Nazareno, Jesus Nazareno, todas as vezes que você ouvir isso significa o improvável, aquele que não era esperado, aquele que não era guardado, aquele que ninguém dava crédito, aquele que as pessoas olhavam e diziam assim: não pode vir nada bom daí, não pode vir nada bom daí, mas Deus levantou o improvável para transformar a vida de toda a humanidade. É interessante que a palavra Nazareno, Nazaré vem de Nazaré, que é Netzer, no hebraico significa broto, significa aquele que nasce, o broto, o rebento, aquele que surge, sabe? Aquele que nasce. E aí eles pegam esta palavra porque Nazaré era habitado por samaritanos. Era uma religião misturada, então eram pessoas totalmente discriminadas. Os nazarenos eram discriminados porque eles eram misturados.
Então a elite religiosa discriminava Nazaré. Não, Nazaré, aquilo ali é um povo misturado, desviado. Nós somos o povo. E aí Deus pega Jesus, mesmo nascendo em Belém, porque da profecia, ele é criado em Nazaré, num lugar improvável, porque Deus queria mudar a história daquele lugar. Quem está me entendendo aqui? Hoje é uma noite improvável, mas o improvável, Jesus Cristo de Nazaré, o improvável aos olhos dos homens, ele está aqui nesta noite para dizer assim: eu tenho poder para fazer. Eu tenho poder para mudar a tua história. Eu tenho poder, aleluia, para transformar a tua vida. Eu tenho poder para transformar a tua vida, que é improvável, em uma vida para a glória de Deus. O improvável. Em nome de Jesus, o Nazareno. Aquele que aos olhos dos homens não deveria ser. Aquele que aos olhos dos homens não poderia ser profeta, não poderia ser usado por Deus. E você está aqui nesta noite para entender que da mesma forma que o poder de Deus veio sobre aquele coxo, ele pode vir nesta noite sobre a tua vida. Deus quer mudar a tua história nesta noite. Estou profetizando aqui. Isso aqui é uma noite de improvável. De Deus mudar histórias, de pessoas que as pessoas olham para você. Se você é esse tipo de pessoa como esse coxo, que as pessoas olham para você e torcem a boca e dizem assim: que nada, daqui não, esquece. Esse aí não, esquece. Isso aí não vai acontecer. Pronto. Essa ministração é para você. O Nazareno chegou aqui neste lugar. O improvável, aquele que não deveria ser. Quem está me entendendo aqui? Aquele que não poderia ter, mas tem. Aquele que não deveria ser, mas é. E ele está dizendo assim: eu posso mudar a tua vida, eu posso mudar a tua história improvável. Eu quero mexer com você hoje. Eu quero que você entenda que nós não podemos nos mover pela média. Nós não podemos nos mover pela opinião comum das pessoas, porque Deus é especialista em romper isso. Deus é especialista em quebrar essas estatísticas, essa coisa, essa moda, né? Na linguagem estatística é moda, essa coisa que se repete. Essa coisa que se repete, não, é sempre assim. Não, é porque é tudo igual, mas não, isso nunca aconteceu, é sempre assim. Então eu quero que você seja desafiado hoje a crer nesse Deus que muda, nesse Deus que muda situações improváveis, nesse Deus que faz com que essas situações aconteçam. Você vai ser o primeiro a viver isso. Quem está entendendo aqui? Você vai ser o primeiro a viver isso. Eu nunca vi isso acontecer. Se prepare, porque você vai ser o primeiro. Aleluia. Nunca nenhum coxo havia sido curado, nenhum coxo de nascença, e Jesus chegou naquele dia para dizer: eu te escolhi. Aleluia. Olha para nós. Pedro disse assim: eu já te percebi, agora me perceba. Jesus, é hoje. Quem entendeu isso aqui? Pedro disse assim: eu já te percebi, me perceba agora. Às vezes você está aí dizendo Deus, 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 e Deus está dizendo assim: eu já te percebi, me perceba agora. Olha para mim agora, veja aquilo que eu estou disposto para fazer a você. Aleluia. Inclina os seus ouvidos agora à minha voz, porque eu já te percebi. Eu sei que você está aí, os meus olhos já estão postos em ti. Está na hora de você me perceber. Olha para nós.
Olha para nós. Eu já te percebi. Eu sei o que de você realmente está precisando. Me perceba agora. Que é isso, pastor? Não estou entendendo. Queira receber de mim mais do que uma esmola. Quem me entende aqui? Entenda que o que eu tenho para te dar é muito mais do que uma esmola. Porque o que eu vou te dar é aquilo que eu tenho. Eu vou te dar aquilo que eu tenho de mais valoroso. Eu vou te dar a minha riqueza. Eu estou pronto para transferir para você aquilo que é riqueza para mim, aquilo que é valoroso para mim. Eu não vou te dar uma esmola, o resto, o que me sobra. Eu estou pronto para transferir para você aquilo que é riqueza para mim. Aleluia, o meu tesouro, a minha riqueza, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Levanta-te e anda. A Bíblia diz, e eu quero que você olhe para esse texto, porque Lucas ele é muito, sabe, detalhista. E Lucas vai escrever aqui: e tomando-o pela mão direita, o levantou. Quem foi que levantou ele? Foi Pedro. Pedro deu um puxão nele. Quem está pronto aí para receber um puxão de Deus? Não foi ele que levantou sozinho. Pedro deu a ordem e puxou. Você vai... Ouça essa frase aqui, que essa frase aqui, ela é muito forte. Aquilo que Deus te exige fazer, Ele te dá capacidade para fazer. Quem entende aqui? Ele diz assim: em nome de Jesus levanta. E ele puxou. Aquilo que Deus te exige fazer, é Ele que te dá poder, capacidade para fazer. Sabe? Deus não vai dizer levanta-te e fica lá esperando, não. É Ele que vai te capacitar. É Ele que vai te fazer te colocar de pé. Quem está me entendendo aqui? Então quando Deus te falar algo, quando Deus te der uma ordem, aleluia, se prepare, porque o poder virá sobre a tua vida para você fazer aquilo, para você se levantar, para você andar, para você correr. Mas eu não posso. Se prepara para tomar um puxão de Jeová. Se prepara para tomar um empurrão de Jeová. Se prepara, aleluia. Porque o Deus que exige é o Deus que capacita. O Deus que exige é o Deus que dá força. O Deus que exige é o Deus, aleluia, que te habilita. Aleluia. Ele está dizendo em nome de Jesus: levanta-te. Mas é Pedro que puxa. Deus vai te puxar. Deus vai te dar um tranco. Quem está preparado aqui para sair da inércia? Porque às vezes a gente está tanto tempo naquele lugar, às vezes a gente está tanto tempo ali, a gente não sabe, a gente não tem, e Deus conhece isso, Deus sabe isso, e às vezes a gente precisa tomar um tranco, um puxão. Olha que coisa. E tomando pela mão, o levantou. E quando ele dá o puxão, é aí que os artelhos, é aí que os membros inferiores, perna, joelho, tornozelo, tudo volta a funcionar. Sabe? E às vezes Deus está fazendo isso com você e você não está entendendo. Deus está te dando um puxão. E Deus está dizendo assim: você pode agora. Mas eu não tenho condições. Mas agora você tem. Porque agora sou eu que estou fazendo. Quem está me entendendo aqui, meu irmão? Agora sou eu que estou fazendo.
Agora você vai fazer no meu poder. Agora você vai fazer na minha força. Agora você vai fazer porque eu sou aquele que te habilito a isso. Eu sou aquele... quem está entendendo aqui? Eu sou aquele que estou te habilitando a isso. Então não temas quando Deus te der o puxão. Não temas quando Deus te der empurrão para você andar ou para você correr. Aleluia. E Deus está dizendo assim: corre, mas eu não sei. Mas Deus é aquele que te capacita para isso. Meu Deus. E a Bíblia diz que quando ele recebe o puxão de Pedro, os seus pés e artelhos se firmaram. O poder de Deus veio sobre o seu corpo. E aquele homem que nasceu coxo começou não a andar, ele começou a pular. Ele começou a saltar. Aleluia. Primeiro ele salta, depois ele anda. Ele se põe em pé. E ele começa a saltar e a louvar a Deus. Irmãos, como é bom quando a nossa... Observe o texto aí. Eu vou ler. É muito forte isso aqui, ó. 8. Lê aí. 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. Diga comigo. E entrou com eles no templo. Como é bom quando a nossa alegria não termina com a nossa felicidade. Pastor, não estou entendendo. Como é bom quando a nossa alegria não termina com a nossa felicidade. Quando a nossa alegria vai além. E ela nos carrega para perto de Deus. Como é bom quando as nossas vitórias nos levam para dentro do templo. E não para fora dele. Como é bom, né? Quando Deus faz algo na nossa vida e a gente se compromete mais. A gente se aproxima mais de Deus, né? Ele poderia fazer como os 9 leprosos. Ir para casa. Feliz, mostrar à mãe ou ao pai que estava andando. Quem está me entendendo aqui? Quem já entendeu isso aqui? Mas diferentemente dos outros, ele se aproxima de Deus. Que as vitórias de Deus façam isso na sua vida. Quando Deus te der vitória, entre no templo. Quando Deus te der vitória, se aproxima mais. Alabaiaçé, meu Deus. Sabe? Quando a vitória chegar, entra no templo mais. Salta, mas salta para dentro do templo. Salta para dentro da presença. Salta para adorar, aleluia. Salta, aleluia, para louvar a Ele. Salta para se comprometer mais com as coisas de Deus. Meu Deus, é bom demais isso. Ele se agarra a Pedro. Pedro ali era o mensageiro de Deus. Ele gruda em Pedro. A Bíblia vai dizer que ele se agarra, está aqui, né? A Bíblia diz aqui: e apegando-se o coxo que foi curado a Pedro e João. Ele se apega aos homens de Deus, né? Ele reconhece que o poder de Deus está ali, que a graça de Deus está ali. Ele quer sair da presença. Ele reconheceu a presença. Ele agora está ali. Eu vou ficar aqui. Eu estou pulando. Eu poderia voltar para casa. Eu poderia agora ir cuidar das minhas coisas. Tem um bocado de coisa para fazer. Mas agora ele quer estar na presença. Isso aqui é algo para refletir nesta noite, sabe? Porque às vezes a gente está buscando que Deus faça algo.
E eu fico impressionado. E o que acontece com esse coxo, na minha opinião, é a resposta do porquê Deus fez isso na vida dele. O que ele fez depois responde o porquê da cura. Quem entendeu aqui? O que ele fez depois responde o porquê. Deus já sondava o coração dele. Deus sabia que ele era um adorador de verdade. E Deus sabia para onde ele iria saltar. Porque tem muita gente que recebe coisas de Deus, em vez de saltar para dentro do templo, salta para fora. Para as coisas, para as programações. Não, agora que eu posso, agora que eu tenho, agora que Deus me abençoou, agora que a porta se abriu, rapaz, tem um bocado de coisa para fazer. Eu já estou em não sei quantos cursos, eu já estou não sei o que lá, tem umas viagens aí para fazer, tem não sei o que lá, tem isso, tem aquilo. E a pessoa, em vez de saltar para dentro, ele salta para fora. Quem está me entendendo aqui? Olhe para o irmão e diga: e aí, irmão, vai saltar para dentro ou para fora? O problema está aqui. É na hora que amém? Entendeu, Edson? O problema está. Eu vou saltar para onde aqui? É isso que Deus sonda no nosso coração. E às vezes a gente não recebe. Às vezes Deus não vem porque Deus está sondando o teu coração e dizendo assim: se eu der, já foi. Ele só vai aparecer na ceia. E olhe lá. Se eu der, ele vai deixar de ser cooperador, porque ele vai dizer que estava sem tempo. Não pode vir mais às quartas. Quem me entende aqui? É por isso que tem pessoas que Deus não vem com pleno, não vem com plenitude. Deus tem que dar devagarzinho ali, ó, na conta do chá. Tem gente que Deus tem que dar na conta do chá, porque Deus sabe que se der para pular, se der para saltar, ele salta para fora do templo. Quem me entende aqui? Ei, irmão, olha, o poder de Deus veio tanto no tamanho, de uma forma tão intensa na vida desse coxo, que ele recebeu força. Não foi só para andar, ele recebeu força para pular, para saltar, irmãos. Ele saiu pulando, saltando, dando glória a Deus, e graças a Deus que ele saltou para dentro do templo. Vou perguntar de novo: vai saltar para dentro ou para fora? Será? Aí tem aquela vinheta, né, na rádio, nos programas de esporte. Será? Né? Para dentro ou para fora? É homem, ele solta para dentro. Mas os 9 leprosos soltaram para fora. Quem me entende aqui? Soltaram para fora. Mas ele soltou para dentro. Ele soltou para o lugar da adoração, o lugar da gratidão. Quem recebe aqui nessa noite? E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Deixa eu te falar. E ficaram, leiam isso aqui, pelo amor de Deus. E ficaram, diga comigo, cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Quem está pronto para receber um negócio desse aqui, um milagre desse? As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: eu não acredito, não é possível. Sabe por que ficou de assombro? Porque pedia esmola, porque era dependente deles. E tem pessoas que, sabe, você já viu aquelas pessoas que só são seu amigo porque você precisa dela? Num dia que você não precisa mais, ele não quer saber de você. Você já viu esse tipo de amizade? Tem. Só porque você ganha menos do que ela, só porque você não tem um carro que ela tem, você não mora no lugar que ela mora. Quem está me entendendo aqui?
Aí é uma amizade assim, meu Deus. Mas no dia que ele chegar com o mesmo carro que você, a amizade acaba. No dia que ele disser que está morando no mesmo bairro que você, acaba a amizade. No dia que ele chegar com a mesma camisa que a sua, a mesma marca, já foi. Não tem amizade certa. Acabou a amizade. As pessoas ficam de assombro. Você está pronto para isso, irmão? Você está pronto para viver essa história aqui? Quando Deus pega você e faz você saltar a ponto de causar assombro nas pessoas, Deus está pronto para te capacitar a dar grandes saltos para a glória dele, grandes pulos para a glória dele. E quando Deus vem, Ele vem para causar assombro mesmo, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é poderoso para mudar a tua história. E a Bíblia diz que, eu encerro aqui, a Bíblia diz que e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Tem pessoas que olham esse texto e acham que Deus não faz isso hoje. Deus faz, irmão. Deus faz coisas terríveis na terra. Muda histórias assim, do dia para a noite. Isso já aconteceu comigo. Sua vida mudar do dia para a noite. Sabe? Você deve mudar a tua história. Eu me lembro que quando eu fui a primeira vez para Jerusalém, há 20 anos atrás, eu encontrei na mesma viagem, tinha o dono de um dos restaurantes mais famosos na época de Guarajuba, estava na viagem. E aí ele disse assim: é o que? Você é de Monte Gordo? Eu disse: sou. Meu Deus, que mundo pequeno é esse? E aí, quando eu estava lá em Jerusalém, ele: e aí, rapaz, imagine, quem imaginava, né? Você, de Monte Gordo, aqui em Jerusalém. Eu disse: é, irmão, Deus faz essas coisas. Improvável. Quem está pronto para ser o improvável? Você crê que Deus pode fazer isso? Improvável. Não tinha como acontecer. Ninguém. Você sabe o que é improvável? É quando as pessoas olham para a situação e ninguém espera que mude. Não há expectativa nenhuma. As pessoas olham para você e não dão nada para você. Olham para essa situação e dizem assim: que coisa nenhuma. Fulano, cicrano, eles já fecharam a sua fatura. Eles olham para você e já fecharam a fatura. Mas Deus está abrindo um crédito novo para você. Eu estou profetizando aqui. Eu estou levando você para esse nível de fé. Não fecha a fatura. Quem fecha a fatura é Deus. Já fecharam a fatura. Já fizeram lá livro razão e tudo mais. Abateram, o contador já assinou embaixo. Mas Deus está dizendo assim: hoje eu estou abrindo uma nova. Eu sou o Deus dos improváveis. Deus não é apenas o Deus do impossível. Ele é o Deus do improvável. Porque existe, a cura não era impossível. Deus podia curar. Na história de Israel já havia tido ressurreições. Leproso na mão. Então não era impossível para aquilo. Era improvável. Mas por quê, pastor? Por causa da pessoa. Era um coxo. Não era ninguém importante. Quem está me entendendo aqui? Então, às vezes, é mais difícil crer no improvável do que no impossível. Porque o impossível, ele é meio que ele não personaliza. Não, é impossível Jesus ressuscitar. Todo mundo crê que Deus pode ressuscitar. Quem crê aqui?
Agora, crer que Jesus pode ressuscitar fulano e tal, aí não é crer no impossível, é crer no improvável. Quem me entendeu aqui, isso aqui? Porque improvável é algo que já é personalizado. Você já personifica, né? Você já direciona. Então, era impossível Jesus curar o coxo? Não, era improvável. Impossível não, era improvável. Porque era um coxo. E mendigo. Ele não tinha nem a capa que Bartimeu tinha. Quem me entende aqui? Ele não tinha nem a capa. Bartimeu ainda tinha a capa. Ainda tinha sobrenome. Era filho de Timeu. Então era alguém que era conhecido na cidade. Tinha uma capa que poderia pedir esmola. Ele nem capa tinha. Nem nome foi dito o nome dele. Anônimo. Improvável. Bartimeu era um mendigo conhecido. Filho de Timeu. Bartimeu. Filho de Timeu. Tinha uma linhagem. Tinha capa. Era reconhecido pelos soldados romanos. Quem me entende aqui? Esse não. Então esse aí era improvável. E Deus está chamando você hoje, dizendo assim: eu posso fazer na tua vida. As pessoas não te conhecem. As pessoas olham para você, não dão nada para você. As pessoas olham para a situação que você está vivendo e já faturaram, sabe? Sabe o que é faturar? É quando as pessoas olham e dizem assim: isso aí já era. Passou no crédito, no débito já. Mas Deus vem hoje para abrir essa fatura. Deus vem hoje para adicionar um crédito novo na tua vida. Você veio aqui hoje para receber esta palavra. Para que você saia daqui hoje dizendo assim: Deus não apenas pode, Deus vai fazer na minha vida. Fique de pé nesta noite. Ele é a Sara. E Jesus disse assim: pela fé no seu nome, no nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. O poder está no nome de Jesus. Ele flui através do nome, da fé no nome de Jesus. Em nome de Jesus disse, Pedro disse, em nome de Jesus. Quando você usa em nome de Jesus, em nome de, você está dizendo que você não tem o poder necessário. Você é uma pessoa inferior, mas você carrega o nome. Você está, quem está me entendendo, representando alguém que é superior a você e que é superior à situação e à pessoa que você está indo. Em nome de Jesus.